Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição da revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, neste quarto trimestre de 2025, estudando sobre corpo, alma e espírito. Nossa terceira lição tem como assunto o corpo e as consequências do pecado. O texto áureo está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. A verdade prática nos fala que o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. E querendo abençoar o nosso trabalho, pode usar a chave Pix que está na descrição deste vídeo. A nossa leitura em classe está em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela, da terra, todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Continuamos aqui em Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que se tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escureçam os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as aves do canto se abaixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes de que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. A introdução nos fala que Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, esse é o assunto desta lição. Primeiro tópico, da perfeição à morte. Primeiro item, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade da sua obra, e eis que era tudo muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Abrindo um parênteses, podemos dizer que isso explica porque Adão viveu tantos séculos. Ele não nasceu de ninguém, ele foi feito pelas mãos do próprio Deus. Portanto, uma obra que atravessou muitos séculos. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível
era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Então é difícil para nós, é quase impossível imaginarmos como era maravilhoso esse primeiro estado, essa época dourada que Adão e Eva, os nossos antepassados, viveram na presença de Deus no Jardim do Éden. Também é difícil de nós entendermos como será no futuro, quando todos os salvos, redimidos, libertos do pecado, viverem para sempre na presença de Deus. Segundo item, pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e também físicos. Segundo item, pecado e dor. Um complexo de alterações que vão da perda de comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, até a vivência em um ambiente agora adverso, hostil, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Terceiro item, velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia. Um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Então vejam só a misericórdia de Deus em ação. Ao mesmo tempo que Deus deixa muito claro que não era para nós envelhecermos e morrermos, não era esse o plano original dele, mas ainda assim ele resgata a nossa velhice. Ele mostra que a nossa velhice pode ser frutífera. Ele mostra que a nossa velhice também pode ser proveitosa. Ele mostra que a nossa velhice não é um completo desperdício. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Abrindo parênteses, podemos dizer que as igrejas evangélicas como um todo, elas precisam dar mais atenção para esta fase da vida que é a velhice. Afinal, o Brasil está envelhecendo. As nossas gerações estão vivendo mais tempo. Ou seja, nós iremos encontrar cada vez mais nas nossas igrejas pessoas idosas. E nós precisamos dar atenção a elas também. Elas têm necessidades diferentes das dos jovens e diferentes das necessidades das crianças. Os nossos templos, por exemplo, nossos locais de culto, eles precisam ter uma acessibilidade diferenciada para o idoso, entre outras coisas. Segundo tópico, a responsabilidade humana. Primeiro item, corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Ou seja, por baixo de todas aquelas camadas de pecado, lá no fundo está a imagem de Deus em nós. O que Cristo faz por nós é restaurar na nossa vida a imagem de Deus na sua plenitude. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Sim, nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo, para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Querendo dizer, se você não fizer o bem, o pecado vai te dominar. O pecado está à porta, está na porta, ele está pronto para entrar na tua vida. Então, se você deixar, ele vai entrar na tua casa e tomar conta.
Segundo item, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso corpo ele sofre pelas más escolhas que fizemos. Várias pessoas vêm a Cristo, às vezes já na sua velhice, depois de toda uma vida de desregramentos, de loucuras juvenis, épocas em que afundaram nas drogas, no álcool, em uma vida promíscua. E quando se convertem a Cristo, eles vêm trazendo as marcas no seu corpo. As marcas da doença, da velhice, do desgaste precoce por toda aquela vida desregrada que levaram. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne. Carne aqui, não estamos falando do corpo físico, mas da natureza pecaminosa que está em nós. No grego, essa carne, essa natureza pecaminosa, é representada pela palavra sarx, como lemos em Gálatas 5, 19 a 21. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, colocou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. Então, cada geração vai piorando mais no pecado do que a outra. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. E podemos dizer com elas também as ISTs, antes chamadas DSTs, infecções ou doenças sexualmente transmissíveis. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis a tudo isso e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Portanto, as futuras gerações precisam de um cuidado todo especial, pois estes males, drogas, promiscuidade na vida, os perigos deste mundo tenebroso, eles buscam cada vez mais como seu alvo preferencial os pequenos, os crianças e adolescentes. Terceiro tópico, do abatimento à glorificação. Primeiro item, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que ele tinha deixado doente na cidade de Mileto. A Timóteo, outro de seus cooperadores, Paulo recomendou: não bebas mais água somente, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Vejam que aqui não é uma autorização para nós nos embebedarmos com vinho. Naquela época, em que a medicina ainda era bastante rudimentar, o vinho era uma das poucas coisas que aliviava determinadas dores. Jesus tem poder para nos curar de todo o mal, mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Abrindo um parênteses, podemos dizer que os exemplos de Paulo e Trófimo são exemplos de que Jesus cura, sim, mas ele cura todos os crentes sempre, ao mesmo tempo? Não. Aí é que está. Dependemos da misericórdia e do querer de Deus. Podemos orar buscando a cura divina com toda certeza. Podemos e devemos. Podemos impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados? Sim, podemos e devemos fazer isso. Mas quem cura é Jesus, não somos nós. Então, dependemos do querer dele, da vontade dele. Segundo item, enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz enfado e canseira. Limitações, fraquezas, tudo isso surge ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho, sem acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca, como a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da Igreja.
Veja que as doenças elas podem afastar as pessoas, mas a igreja tem a função de reaproximá-las. Terceiro item, o corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive do corpo. Para nós hoje, ter esse pensamento é natural, mas na época de Paulo, o corpo era visto como um entrave, um obstáculo. A morte física era considerada satisfatória porque libertava a alma. A alma era vista como algo puro, etéreo, espiritual, e que estava presa a este corpo sujo, deformado, pecador. Então, o que o cristianismo veio dizer é: calma lá, a coisa não é assim. O corpo foi feito por Deus, e Deus quer ser glorificado no nosso corpo. Deus irá restaurar o nosso corpo no futuro, na eternidade, através da ressurreição, que era um conceito que não existia na cultura greco-romana. Eles não tinham o conceito de ressurreição do corpo, porque para eles o corpo tinha que ir para a terra e lá ficar para sempre. Eles não tinham a ideia dos deuses ressuscitarem as pessoas em algum momento da teologia deles, da história deles, não. Mas o cristianismo veio trazendo o conceito de ressurreição. Esse é o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Jesus, segundo o seu eficaz poder. Então, assim como Jesus é, hoje, um corpo humano, porém glorificado, no ambiente celestial, assim seremos nós também. O verbo transformar usado por Paulo aqui nesse texto é metaschematsu, do grego, e significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal, mortal, para o celestial, espiritual e imortal, ou seja, é um upgrade numa escala nunca antes vista. Por isso que aqui essa palavra grega começa com meta. Meta no sentido de algo transcendente, algo que vai além do natural. Esse corpo será semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Concluímos então que apesar de todo o nosso abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e das nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Com isso, chegamos ao final da nossa terceira lição da revista da CPAD, lição de adultos, o corpo e as consequências do pecado. E na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.